Mais um Cast Doctor para você. E hoje trago um elenco para nos falar sobre uma publicação na área médica. O nome do livro é Revisando com as melhores questões de provas residência médica, ginecologia geral e endócrina. Do autor, Dr. Felipe da Costa. Aliás, Felipe Costa. E, junto comigo, a minha amiga Liliane Melo, enfermeira, que estamos aqui para falar deste livro e muito mais. Sejam bem-vindos ao Cast Doctor. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre publicações. Isso aqui é legado. Me conta qual foi a iniciativa de escrever um livro, o propósito de escrever um livro. Porque a gente, quando escreve um livro, a gente tem um propósito. E de escrever esse? Então, Douglas, isso é um sonho antigo, né? Era já um projeto que eu tinha e começou a virar realidade na pandemia. Então, na pandemia, eu comecei a me organizar para escrever esse livro. Eu tive um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, na pandemia, por estar mais em casa, né? As aulas na faculdade, elas eram remotas, então eu fiquei mais por casa e consegui colocar em prática esse que era um projeto já pensado há muito tempo. A motivação, então, é para ajudar os alunos dos cursos de medicina, e eu fui professor na Unisc por 10 anos, fui professor do curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria e agora, desde o início do curso de medicina, eu estou na Universidade Franciscana. Então eu via essa possibilidade de ajudar os alunos focando, né, em alguns assuntos dentro da minha disciplina, que é a ginecologia e a obstetrícia. Então, a motivação foi para ajudar este aluno nos seus estudos e o jovem médico que está se preparando para as provas de residência médica, ajudá-lo, então, nesse estudo para essas seleções que são realizadas uma vez ao ano. Normalmente de novembro, nos meses de novembro e dezembro, né? Nós temos várias instituições brasileiras que têm os seus serviços de residência médica e cada instituição ela tem o seu concurso de seleção para as provas de residência ou associações médicas, como a nossa Associação Médica do Rio Grande do Sul, que é a ANRIGS, que elabora essa prova para vários hospitais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, foi uma forma também de ajudar esses jovens médicos que vão se submeter às provas de residência. Liliane, é uma grande satisfação, né, ter, além de professor, um autor de livro dentro da instituição, né, da Universidade Sim. Franciscana. Bom, é um prazer estar aqui, Douglas. É muito legal. Eu sou fã do Fala Doctor. Acho extremamente importante a contribuição que tu faz para a sociedade, em especial para a Sociedade de Santa Maria. Sim, contar no quadro da UFN com uma pessoa, um profissional, que nem o Felipe, para nós, é uma honra, enquanto quadro docente, né? Eu diria que o Felipe ele consegue juntar 3 coisas importantes, né, para um profissional, que ele é tecnicamente competente, ética e humanamente competente. Essa obra é uma de muitas obras que, com certeza, o Felipe está construindo e vai construir no longo da carreira dele. E o que é legal nessa obra? Porque quando tu for olhar profundamente a obra, ela não é só um compilado de questões que vão auxiliar os alunos, não só em provas de residência, mas concursos públicos, qualquer processo seletivo, claro, focado dentro da gineco-obstetrícia,
da gineco e da endócrino. Futuramente, eu já estou dando um spoiler aqui, vai ter um da obstetrícia, eu já estou dando um spoiler. Que seguidamente, logo, rapidinho vai ter, e os alunos vão poder contar também com mais esse material de estudo. Então, ele traz junto um QR Code que auxilia e orienta essas questões, explica essas questões. Então, isso é de uma riqueza acadêmica para nós, formadores, fantástica, e abre um caminho importantíssimo para a construção desses profissionais em processos seletivos. Esse livro proporciona aos alunos, é um compilado, então é o que tem de melhor. Ele é baseado num profundo estudo feito pelo Dr. Felipe e auxilia nessa construção, não só dos nossos alunos do Rio Grande do Sul, como no Brasil, nos processos seletivos. Claro. Ele é amplo. Sim. Dr. Felipe, me fala agora sobre o livro. Olha aqui, ó. Então, Douglas, para o pessoal que nos ouve e nos vê, para terem uma ideia melhor, tá? Então, esse é um livro publicado pela editora Manoli, que é uma editora de São Paulo, que tem uma qualidade editorial fantástica e que publica os principais livros da área da saúde do Brasil, né? E publica os livros da área médica da USP. Então, é uma editora que tem esse know-how, e ele veio, então, assim, ó, o que eu fiz? Eu selecionei os principais concursos de residência médica dos últimos 10 anos, tá? E aí entram, então, questões divididas por temas da ginecologia geral e endócrina, e pelo ano em que foram cobrados. Então, dividido então por capítulos, cada capítulo é um assunto, e vai decrescendo dos últimos 10 anos, né? Concurso lá de 2022, depois vem questão de 2021, e assim por diante. Como a Liliane já falou, cada questão ela vem acompanhada de um QR Code, em que hoje todo mundo tem um celular à mão, né? Então, tu vai escanear este QR Code com o celular e tu vai ouvir o áudio da questão comentada. São áudios curtos que vai fazer o comentário daquela questão, dos pontos assim que são importantes e que chegam ao gabarito. Mas cada capítulo, além das questões, depois ele tem o gabarito e pontos chaves daquele tema, daquele capítulo. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui as principais concursos de residência médica que este livro contempla suas questões. Questões da ANRIGS, né, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul, que faz a prova para os principais serviços de residência médica do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Questões do ENARE, que é o Exame Nacional de Residência Médica, que engloba vários hospitais que são gerenciados pela EBSER, então no Brasil inteiro. Concursos da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, que é o IANSP, que sempre tem um concurso, todo ano um concurso grande, o Processo Seletivo Unificado de Residência Médica de Minas Gerais, que é um processo, né, que unifica vários serviços do estado de Minas Gerais, a prova da PUC do Rio Grande do Sul, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Seleção Unificada para a Residência Médica do Estado do Ceará, Processo Seletivo Unificado do Sistema Único de Saúde da Bahia, Processo Seletivo Unificado do SUS de São Paulo, que é outro concurso muito grande, que são muitos hospitais que entram neste processo seletivo,
prova da Unicamp, da Federal de São Paulo, da UFRJ e da Universidade de São Paulo, né, da USP de Ribeirão Preto. Então, foram destes concursos que eu selecionei as principais provas de residência médica, as principais provas, as melhores questões, na verdade, de residência médica, de ginecologia geral e endócrina, de acesso geral. Perguntas que mais caem. As perguntas que mais caem para acesso direto, que a gente chama. Uhum. O que é acesso direto? É aquele médico que vai fazer prova de residência médica para as áreas básicas, né? Então, que vai fazer para gineco, para anestésio, para pediatria, para cirurgia, vai fazer uma prova que vai ter 20% questões de gineco-obstetrícia, 20% de pediatria, 20% de clínica, 20% de cirurgia, 20% de epidêmio e medicina preventiva. Então, são questões de acesso direto, não são questões lá para o especialista, né? Certo. Ah, quem já é gineco vai fazer mastologia, é uma prova separada. Não. Todas essas questões do livro são de questões de concursos para o acesso direto, tá? Que vai ter 20% de cada área nessa prova. 20%, então, da prova vai ser gineco e obstetrícia. Então, o livro que se chama Revisando com as melhores questões de provas de residência médica, ginecologia geral e endócrina, pega as melhores questões desses principais concursos do Brasil dos últimos 10 anos. É um trabalho fantástico que o Felipe fez. É um trabalho esse compilado bem detalhista também, né? Que Sim. envolve muito tempo e capacidade também para revisar e pesquisar os 10 últimos anos. E o trabalho, além desse trabalho de pesquisa, tem o trabalho de gravar os áudios. Também. Né? Que foram gravados num estúdio para ter uma qualidade boa de som. Claro. Só que este livro tem 397 questões. Então eu tive que escrever 397 comentários. Falar, né? 397 Porque comentários. escrevendo eu poderia colocar esse comentário de forma mais direta, mais objetiva e mais sintética, porque teriam que ser um comentário que leva ao gabarito para tu entender a questão, se tu ficou em dúvida na questão. E tem que ser um comentário relativamente curto, né, para não ficar maçante. Claro, sem dúvida. O legal do livro é que ele é um caminho didático. Ele é extremamente didático e os comentários levam o aluno, né, que já é muitos já são médicos já formados, outros estão em final de formação, já são internos, enfim, no processo final de formação, a esse estudo e a este conhecimento de uma forma muito fácil, né? E também porque traz o que realmente repete, porque as provas em qualquer área, na tua, na minha, ou nas áreas mais diversas, elas são repetitivas, porque os temas eles se fecham em si. Os assuntos né? repetem. Os assuntos Exato, repetem. sim. Então, a abordagem feita pelos temas é muito interessante, é muito rica e completa. Eu diria que o aluno que conseguir ter acesso ao livro e revisar o livro, ele realmente está bem preparado para um processo seletivo nessa área. É muito legal mesmo. Importante ressaltar isso que a Liliane falou, porque assim, o que muda de uma prova para outra, às vezes é a forma de abordar determinado assunto, né? Muitas vezes o assunto é o mesmo, mas a forma em que é abordado. Então, o livro ele vai dar uma noção para esse estudante de como essas diferentes bancas costumam abordar determinados assuntos, né? Como a prova do Clínicas, por exemplo, costuma abordar, que normalmente é em cima de casos clínicos. E que tem aí?
que tem aqui os casos clínicos, tem as questões das provas deles, das provas, né, que já aconteceram. Tem outras bancas, outras seleções, que são questões mais diretas, mais teóricas. Então, o aluno ele consegue, além de ver neste livro os assuntos mais abordados, as diferentes formas pelas quais são cobrados esses assuntos pelas diferentes bancas. Esse livro ele pode ser um teste direto para esses que vão querer fazer o concurso? Do Com quanto certeza. eles estão preparados? Com certeza. Sim. Né? O que está se formando e o que já é formado e já é médico em procura de uma residência, mas esse livro como sendo um teste para ele de como ele está, se ele vai ou não, se ele não vai ou não obter êxito. Exatamente. Ou como está a sua preparação. Exatamente. Para uma residência médica, todos têm que estudar, digamos, diabetes gestacional. Só que a forma de abordagem do Clínicas, como o Felipe colocou, ela vai trazer uma história de um quadro clínico, uma história de um paciente, aonde morava, como é que chegou no Clínicas, eles contam toda uma história. Já diferente de outras instituições, outros serviços que vão ser mais diretos, vão falar em parâmetros, em qual é... vão ser mais técnicos na cobrança do conteúdo técnico mesmo. Exato. É mais conteudista. Então, esse olhar, tem instituições que têm um olhar mais social e trazem isso, outros têm um olhar mais direto, né, que é realmente... Então, esse preparo, e até o aluno também vai ver o que eu quero no meu processo de formação. É muito interessante e proporciona essa viagem no conhecimento e no processo de construção, de preparar para uma prova de residência. Porque a gente, hoje, não é grande o número de vagas das residências médicas, elas são extremamente concorridas, são mais concorridas do que os vestibulares, no sentido de qualificação, porque já um aluno que entra na medicina, ele é um aluno que é puxado por ele, né? E nos processos de residência médica, entre este grupo de pessoas bem preparadas, para passar num processo de residência. Alguns ficam anos tentando, como ficaram tentando para fazer o vestibular. Exato. Então, requer bastante preparo e cada vez mais o ensino médico ele se torna demorado, porque é uma gama de informações enorme. As residências, a maioria tem 3 anos, e as que têm especialidade são mais 3. Então, para te formar, às vezes, um profissional, tu leva 6 anos de formação e mais 6 anos de especialização para a construção desse profissional. Então, é a importância desse tipo de material para o acesso ao conhecimento de uma forma mais simples e pedagógica, né? Claro. Que eu acho que o caráter pedagógico do livro é fantástico para o preparo de uma prova de residência. Claro. O que diferencia o livro dos demais? Então, primeiro que é um livro interativo, né? Tu não vai simplesmente só ler, tem livros de questões comentadas, mas são questões, o comentário escrito, né? Então, o que ele diferencia? Além de ter... Primeiro, porque a diferenciação é que ele é interativo. Ele tem o áudio. Então, tu pode ouvir 397 áudios, né? Que vai estar ali reforçando, solidificando o teu conhecimento, tá? Então, é um livro interativo, via áudio, que tu acessa pelo QR Code. Então, essa é uma diferença básica, gritante, assim, ao mesmo tempo, dos demais livros que se tem no mercado. A outra é que não é só um compilado de questões, né? Ao final de cada capítulo, ele tem o pontos-chave daquele assunto. Então, são pontos bem importantes ali, que vão falar para tu poder revisar, né? Aqueles são tópicos em que tu vai revisar também, novamente, os assuntos daquela temática. Eu queria passar aqui, então, como o livro é Ginecologia Geral Endócrina, ele foi dividido em 2 partes. Uma parte de ginecologia geral
em que os assuntos são sangramento uterino anormal, depois miomatose uterina e adenomiose. Capítulo 3, dismenorreia, dor pélvica e endometriose, vulvovaginites, doença inflamatória pélvica, anticoncepção, gestação ectópica e diagnósticos diferenciais. Isso dentro da ginecologia geral. Depois, na ginecologia endócrina, ciclo menstrual, climatério, hiperandrogenismo e síndrome dos ovários policísticos, hiperprolactinemia, amenorreias, infertilidade e reprodução assistida. Então, são 13 capítulos que quem estudar por esse livro e estudar sério, né, estudar para valer, acho difícil errar uma questão dentro da prova de ginecologia. E 397 questões. É. E com todas elas comentadas. Então é um baita recurso, um recurso para auxílio no estudo. É um recurso que um livro normal ele não traz, porque é a leitura, né? Então é aquilo que tu lê, que tu vê, mas tem um outro sentido, que é o sentido do ouvir. Claro. Então estimula mais ainda o aprendizado, né? E aí, se ele comenta, aí fica um aprendizado ativo, né? E é um compilado, né? Então é fruto compilado. de um estudo do que realmente interessa ser estudado para passar no concurso, porque às vezes tu desperdiça muito tempo com temas que não são referenciados, não são cobrados. Então, o que se tem ali? Os temas que são cobrados, o que realmente é fundamental para o conhecimento médico nessa área. E é muito legal. Por exemplo, obviamente que neste livro não está toda a ginecologia, né? Claro. Eu fiz uma abordagem dentro da ginecologia geral e endócrina, que é o que mais cai nas provas, na seleção. Por exemplo, ainda dentro da ginecologia, nós temos a uroginecologia, nós temos a ginecologia oncológica, mas isso cai muito menos, né? O que realmente cai é essa parte de gineco geral e endócrina. Então é o que está aqui dentro. É mais pedida. São os tópicos mais prevalentes. Claro. Tá? Formato físico e o digital. Isso. Então, ele pode ser adquirido então, na editora Manoli, né, que é manoli.com.br. E lá, então, a gente tem tanto o livro físico quanto em e-book. Tá? Então, Sim. essas duas... Diferenças de valores? Tem diferença. O e-book sempre é mais barato, né? Pela situação de que tá Sim. carregando para qualquer lado. Agora não tem como uma leitura no livro, né? No físico. Eu ainda prefiro o físico. Ali dá para escrever em cima, ou do ladinho ali, ou coloca aqueles marca-texto. Né? Hoje os e-books mais modernos conseguem também fazer isso. Hoje mas também. Eu acho uma delícia o livro. Eu acho uma delícia tocar no livro. Eu acho uma delícia tocar no papel, abrir. Claro que é uma cultura os mais jovens, né? Mas eu tenho um carinho e um ciúme dos meus livros. Eu também. Eu não tenho ciúmes de quase nada, mas dos meus livros... Eu sou possessivo com os meus livros. Meus livros também, eu tenho uma biblioteca particular, meus livros são meus livros. Se pegou, tem que devolver. Eu impresso, mas eu sei... Tanto que meus livros começam assim, eu pertenço a Liliane, o telefone tal. Tipo assim... Colocou assim? Eu coloco... Todos eu empresto, gostei. Mas tem que devolver. Então, se a pessoa, a não ser que arranque as páginas, porque em várias páginas eu pertenço a Liliane e o telefone é tal, para me devolverem. Claro. Eu queria ressaltar uma coisa que a Liliane falou. Isso é notório, né, que no Brasil está havendo uma proliferação de faculdades de medicina. E o número de vagas para residência médica não acompanha essas vagas que são a cada ano abertos na graduação do curso de medicina. Sim. Então, está cada vez mais difícil hoje entrar numa residência médica, porque a concorrência está cada vez maior. Porque nós temos cada vez mais egressos da graduação do curso de medicina
e as vagas para a residência médica não acompanham, né, não há um crescimento das vagas de residência médica nessa mesma proporção. Então, ainda é a minoria dos que conseguem chegar numa residência médica. E se continuar assim, vai ficar cada vez mais Exato. difícil. E hoje, não sei se é por isso, mas as provas elas estão cada vez mais exigentes. Isso, o grau de ia perguntar isso, o grau de dificuldade dessas provas. Então hoje a gente não vê mais como via na minha época, né? Quando eu fiz a prova de residência, que a gente tinha bem distinto questões para recém-formados e para uma prova de subespecialidade. Quem fez gineco, terminou a residência dos 3 anos de gineco, vai fazer mastologia ou vai fazer reprodução. São mais 2 anos. Isso. Então, a gente via que tinha uma diferença nessas questões. Hoje, já, essa diferença ela é menor. Então, hoje a gente vê nas provas de acesso direto que tu olha e diz, essa questão já seria para um especialista que já terminou a residência em GO e está no acesso direto naquela prova de quem terminou a faculdade. Então, as provas estão mais difíceis, né? Talvez seja por conta dessa disparidade entre egressos do curso e número de vagas. Eles estão querendo selecionar cada vez realmente os melhores. Claro, né? sim. Então, exige do recém-formado cada vez mais um estudo mais aprofundado, né? Um estudo que vai ter que se preparar mesmo. Né? No momento que faz esse... Né, tem uma parte de estudo também no livro? Ou é apenas as questões? As questões... Se não me engano, tem uma parte de pontos-chave. Isso, né? exatamente. Então tem uma parte de texto, isso, além exato. das questões. Isso. Sim, a cada final de cada capítulo. E o que implica nessa situação de acertar ou não, e aí mesmo tendo no QR Code, né, a resposta falada, também estimula esse candidato a procurar outras fontes também, porque no final tem referências? Tem referências e tem assim, fez a questão, não acertou, tu olha lá atrás o gabarito, não acertou, vamos ouvir o áudio para ver por que eu não acertei. Isso, boa. Né? Uhum. Eu acho que essa seria a forma mais inteligente. Qual seria a dica? A dica faz a prova, confere o gabarito, as questões que errou, vai ouvir o áudio para ver por que errou, porque ele vai dar uma explicação, por que daquela resposta, né? E tu fazendo essas questões, tu vai ver qual a tua área que é deficiente. Uhum. Isso. E claro. Aí tu vai para o livro texto também. Para se aprofundar. Para se aprofundar naquela área que eu estou mais deficiente. Na parte pedagógica, assim, que é a parte que mais me encanta do livro, é que no momento que o aluno faz as questões, tá? Uhum. Ele porque todos têm o seu conhecimento, então, digamos que ele acerte 60%, 70%, ele vai estudar esse 30% que já não está fundamentado, que ele teve a dificuldade. Uhum. E no final dos capítulos, que isso que é o fantástico, tem os pontos chaves, né? Então, o que daquilo tudo é fundamental saber, o que tem que ficar daquilo tudo. E isso, pedagogicamente falando, é fantástico, que é o que a gente usa, que são os finais, os compilados, né? Uhum. Isso é fantástico. Sim. Eu costumo dizer assim, e outra, eu acho que estudar por questões é uma forma de revisar mais rápido o conteúdo, né? Porque imagina tu fazer uma prova de 100 questões, normalmente as provas de residência são 100 questões, 20 questões de cada grande área. Como é que tu vai revisar a medicina toda em 6 anos, né? Então, em cima de questões, tu revisa o assunto mais rápido. E este livro, ele oferece isso, né? Eu revisar o assunto,
a ginecologia geral e endócrina, em cima de questões que é uma revisão mais rápida e direcionada para o que mais cai, Sim. né? Então, eu coloquei, inclusive, na apresentação que acredito que o estudo, por meio da realização de boas questões, é um ótimo método de revisão de conteúdo, tanto para os alunos das faculdades de medicina, quanto para os médicos que estão se preparando para as provas de residência ou ainda para as provas de título de especialização. Também. Né? Porque hoje cada área tem um título de especialização que acaba fazendo uma prova, embora o término da residência já te dá o título, mas as sociedades, ela tem um título chancelada pela Associação Médica Brasileira, a AMB. Então a gente acaba fazendo essas provas de título, tá? Então isso aqui ajuda. Então, assim, ó, esse livro, se comprar hoje, o aluno que está dentro da faculdade, né, ele pode ainda seguir com ele por mais tempo. Com certeza. Porque vai servir para 3 etapas. Com Seguindo certeza. Esse caminho que falaste. E eu seria assim, para os professores que dão a disciplina de ginecologia, é fantástico, porque ali tu tem um compilado de questões que tu pode usar, referendadas, para as provas. É muito legal. E outra. Muito legal. Quando eu lancei esse livro, eu tive vários colegas ginecologistas que compraram, porque é uma forma também de se atualizar. Entendeu? Porque o que está caindo nas provas de residência, é uma medicina extremamente atualizada. Sem dúvida. Né? Então é uma forma da gente se atualizar também. E um compilado de vários lugares. Exato. É as principais instituições de médicas do Brasil Estão aí. estão aqui. Então é uma forma de eu revisar também, né? Me atualizar. Como é que surgiu? A questão do livro, ela surgiu porque desde que eu terminei a minha residência médica, eu comecei a trabalhar. 2 anos depois eu já comecei a ser professor de faculdade de medicina, né, nas universidades. É formado aqui na Federal Na Santa Federal. E aí eu sempre acompanhei, sempre gostei de trabalhar com questões. E aí eu acompanhava, eu arquivava essas provas por ano e, na verdade, eu me autoavaliava. Né? Então, para ver se eu estava atualizado com o que estava sendo cobrado, porque eu sabia o que estava sendo cobrado ali era uma forma atualizada. Então, se eu estava atualizado, e ver o que estava caindo também nas provas, para ver se eu estava ensinando, dentro da minha área, aquilo que estava sendo cobrado. Fantástico. Então, quando eu resolvi fazer o livro, eu já tinha essas provas arquivadas. Porque se eu fosse agora procurar provas na internet dos últimos 10 anos, muitas provas eu não iria mais encontrar Sem dúvida. na rede. Claro, né? exato. Então, essas provas elas já estavam todas arquivadas. E eu sempre gostei de fazer para me autoavaliar. E naquele tempo nem pensando em fazer um livro no Não, futuro. ainda não tinha essa ideia. Pra ver. Então, eu já usava para me autoavaliar, Claro. para usar para minhas provas dentro do curso, e para ver se eu estava ensinando o que estava sendo cobrado e exigido nas provas. Como aluno e professor. Fechou os dois. E tanto os professores também podem fazer isso, como fizeste. Claro. E os médicos que já estão aí na... Sim, os profissionais que estão atuando, essa leitura do Felipe é a leitura que eu tenho também, dessa avaliação da evidência da medicina, que o que cai nas provas é basicamente o que dentro da área se evidencia mais. Né? Então, é o que é mais comum. Até para ver se o teu conhecimento, o teu estudo, os teus meios de aprendizado estão atualizados com as demandas no sentido do que tem de ponta na medicina, porque a medicina muda muito rápido e hoje a questão da tecnologia é fantástica. E o livro predispõe a isso, te traz isso, te mostra isso, é muito legal. E eles não vão cobrar algo que não possa ser sustentado numa literatura médica, né? Então é aquilo que tem evidência.
porque senão tu pode entrar com recurso naquela questão. Então tem que ter evidência daquilo e tem que estar amparado em uma referência bibliográfica, tem que estar amparado na literatura médica. E por isso que o nome do livro é esse, é Revisando com as melhores questões de provas de residência médica, ginecologia geral endócrina. Então eu vou estar revisando a ginecologia geral endócrina em cima de questões. E é um livro que vai custar ainda vamos dizer, sair do mercado, entre aspas, né? Porque a base está aí. Sim. Né? O que muda é apenas um enredo. Então ele vai permanecer por um longo tempo dentro. Douglas, essa tua fala é fantástica. Eu tô fazendo, participo de algumas aulas online em grupo com professores, com estudiosos, filósofos, e uma das coisas que mais fica é assim, a base, ela se mantém. O que muda é o que está em cima da base. Então, a ciência médica, a base da ciência médica, ela se mantém. O que está acontecendo é ingresso de novas tecnologias a nível de diagnóstico e processos, né? Exato. Mas o básico, ele leva uma evolução. Mesmo que está sendo rápido, ela se mantém. Então, o paciente, a diabetes gestacional, ela tem esse quadro clínico. O quadro clínico não muda ao longo da história, né? Então, e as questões trazem isso. Isso é o fantástico, né? Talvez os processos de tratamento a nível de tecnologia para diagnóstico, mas o básico da doença continua. Então, o livro é um livro que vai ser usado por muito tempo e traz todo esse aparato de conhecimento das melhores instituições, eu diria, do Brasil, né? São as melhores, realmente, na área da ginecologia. E eu acho que o Felipe foi muito feliz nessa publicação, e ela traz para os alunos um acesso fantástico ao conhecimento de uma forma leve e até divertida, porque fazer questões, enfim, isso é muito legal. Eu vou te elogiar na tua atitude de trazer lá quando tu era aluno, e por mais que naquele momento tu não pensaste em outros, né? E que aquilo ficou guardado. Tu guardou. Né? Ou não sei se chegou a guardar no computador ou guardou Tava na folha. tudo separado no computador, em pastas. Então tinha lá concursos de 2012, concurso 2013, 2014, e aí tinha as várias provas dentro dessas pastas. E aí então no futuro, no meio da pandemia, eu disse, agora eu vou dar jeito de trabalhar. E hoje tu tá com esse livro ajudando colegas. Sim. E futuros colegas. Que isso é sensacional, né? Isso é ser humano. Tu sabe, Douglas, que eu sabia que esse livro ia me dar muito trabalho, né? Porque além de olhar prova por prova, eu ia, por exemplo, escolhi um assunto, mielomatose uterina. Aí eu olhava todas as provas de todos os anos, de todas as instituições, e pegava as questões boas. Porque a gente sabe que em prova, às vezes, tem questões que são polêmicas, questões que não são boas, questões com problemas, então essas não foram colocadas. Então eu tinha que olhar prova por prova para cada assunto, né? Então eu revisei essas provas 500 mil vezes. Depois de selecionada, resolver as questões, elaborar o comentário que ia ser gravado depois no áudio. Então foi muito trabalhoso. Então essa ideia eu já tinha, na verdade, antes da pandemia, mas eu estava com medo de começar porque eu sabia que ia ser muito trabalho. Mas aí na pandemia me deu coragem. Feito. E tu aproveitou o momento. Daí aproveitei o momento. E deu bastante trabalho. Foi bom? Foi bom. E tê-lo, né? Tá realizado em ter ver o teu filho na tua frente aí? É um filho realizadíssimo. E é mesmo. Só que deu tanto trabalho que eu disse, não, eu não vou fazer o de obstetrícia, né? Porque a minha outra área é a obstetrícia. Mas os alunos começaram a pedir. Então. E aí... Canta a música, né?
Sentei a bunda na cadeira e fiz o de obstetrícia. Só que de obstetrícia é toda obstetrícia. Vai ser lançado, né? Vai ser lançado este ano, em setembro. Em setembro de 2024, o de obstetrícia é um livro maior. E vocês vão voltar aqui Isso para aí. nós falarmos desse livro. Então, dando um spoiler, em setembro agora, vamos lançar nos mesmos moldes, mesma editora, com a mesma metodologia, o de obstetrícia, que é um livro maior, porque daí é toda obstetrícia, né? São mais assuntos que caem nas provas, porque aqui eu tirei, não tem a gineco... Mais páginas. São quase 100 páginas a mais. Eita. E aqui são 397 questões. Sim. Lá são 530 questões. Olha. No de obstetrícia. Mas ficou lindo o livro. Quem tem os dois tem tudo, então. Sim. Quem tem os dois tem Um tudo. livro colorido, né? Na obstetrícia a gente tem muita imagem de ultrassom, de partograma, de cardiotocografia, de imagens de posições, apresentação fetal, posição fetal. Então, um livro colorido, tá muito bonito. Esse aqui é também colorido, mas Sim. o de obstetrícia tem mais Sim. imagens. Sim. Né? E fácil de ler. Ah, sim. Colocaste bem, o formato dele é bom de ler, porque ele é estimulante, né? E aparece gráfico, né? Se não aparece gráfico, não é de prova. Não, e Tem as que ter um imagens gráficozinho. são muito bem escolhidas. Isso, aham. Nesse aqui E a qualidade tá do livro é muito maravilhoso. boa. Mas no próximo, garanto para vocês que estão fantásticas as imagens. São muito então, interessantes. E é uma coisa assim, ó, que para o estudo e para a solidificação do conhecimento, porque tu vai ler na questão, depois tu ouve o áudio, depois tem os pontos-chaves. Então só não aprende se tu estiver lendo sem prestar atenção, fazendo sem prestar atenção, porque é impossível tu não conseguir reter essas informações, né? Porque há uma repetição. Tu lê na questão, depois tem o áudio comentado, depois tem os pontos-chaves que retomam o assunto. E eu acho que vamos ter que fazer o seguinte, né? Nós vamos pegar um apanhado, vamos fazer uns cortes do Cast Doctor, né? Da voz do Dr. Felipe, porque aqui ele está dando a dica. Sim. Entendeu? Ali não tem dica, tem as respostas, mas como a situação de como estudar, isso aí vai ser boa. Claro. Não, e essa forma, é bem isso, essa questão pedagógica que o livro se propõe, ele preenche esse vazio que a gente tinha nessa área. Então é muito legal. Ele vem, porque existe outros compilados, mas diferente desse que não tem, porque tu ouvindo, é muito Absorve. muito bom. É um Absorve outro conteúdo. Exatamente. Que tu Exatamente. usa. Isso mesmo. Né? Aqui nós vamos ativar pelo menos outro dois sentido. sentidos. Dois sentidos, né? O escrever é com o que vai estudar. Né? É muito legal. E depois falar. Né? E uma coisa que eu quero chamar também a atenção, que é a coisa dos QR Codes. Antes da pandemia, Inovador, já havia. né? Inovador. Só que com a pandemia, os QR Codes ficaram mais frequentes, mais comuns. Hoje. Nós tínhamos cardápio em QR Code. Exato, né? Que tudo veio com a pandemia. Pra pagar QR Code. Antes era raro tu ver um QR Code antes da pandemia. Verdade. E ela veio com a pandemia, ela explodiu assim no dia a dia. Além do mais, apenas com QR Code e um Pix já paga ele. Também. Não, nobre, muito, eu acredito que seja muito esclarecedor. Ele não vai te deixar em rotina, bem pelo contrário, ele vai te trazer mais desafios, porque, como falaste, né, se for fazer num primeiro momento né, as questões e errar, ir lá, ver qual é a resposta certa, tem no final referências, pode procurar por outros, então fica ativo. É um livro que, além das 397 questões, vai se envolver em mais outras questões e vai estar procurando mais respostas. Vai complementar. Douglas, quem fez o prefácio do livro foi o Dr. João da Rosa Michelon, que foi meu professor, né, na especialização. Ele é professor de ginecologia da Escola de Medicina da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E ele foi meu professor na especialização de reprodução assistida.
E ele escreveu, e ele conseguiu pegar bem a alma do livro. Eu vou ler só um trechinho. Ele começa assim: este livro é diferente. O autor idealizou a obra em um formato inteligente e moderno. Vem atender ao público jovem, que aprende de forma plural e instigante, sem deixar de atrair os diferentes perfis na forma de estudar. A obra prepara o jovem médico para o processo seletivo da residência médica em qualquer instituição nacional. Também atrai aqueles que cobiçam o conhecimento porque gostam de enobrecer. Ela aborda a ginecologia geral e a endocrinologia ginecológica nos aspectos básicos e avançados, selecionando questões atuais dos últimos concursos de residência médica das principais instituições de ensino. Não apenas apresenta a questão e o seu gabarito, como também exibe pontos-chave oportuníssimos de cada tema e brinda com uma discussão em áudio, acessado por QR Code, de forma precisa, qualificada e esclarecedora. O livro será do agrado de qualquer um que o folhear, por ser agradável e provocativo. Só uma partezinha. Viu só? Eu acho que resume o que é o livro. E aí, Lini? Não, o livro, eu sou fã, e principalmente vou voltar, né, à questão pedagógica do livro, e ele proporcionar para todos os alunos da medicina uma revisão fácil, rápida, orientada, com que realmente vai cair nas provas, né? Então, tu vai focar o teu tempo, o teu esforço, objetivamente. Eu recomendaria, né, a aquisição do livro e o uso deles. Mas eu diria que não só para quem vai fazer as provas, para quem gosta de ginecologia e endócrino, e para os professores dessas disciplinas dentro dos diversos cursos de medicina no Brasil. Ele traz uma forma de abordagem muito moderna, objetiva, clara, e instiga no aluno a vontade de estudar. Tu fica com vontade de estudar, que é o que é mais difícil hoje, a gente puxar as pessoas para que larguem seus afazeres e estudar. E fica um estudo que não é maçante, né? Porque fica leve. Tu lê a questão, tu raciocina, daí diz, tô em dúvida, ouve o áudio, né? Então, ele acaba não sendo maçante. É diferente daquele livro-texto, que tu pega aquele texto corrido e é aquilo ali. Exato. Né? E que a gente busca sempre a resposta, né? Quando erra, a gente fica naquela, fica pensando, mas será que não é essa aqui, né? Aí vai lá no áudio. Aí, bom, e os grupos de alunos, é legal que eles fazem se junto, então vamos fazer hoje de noite 20 questões, tá? Aí eles fazem as questões e daí vê quem acerta, compete e tal, e escuta. É muito legal mesmo. Bem, e agora, né, finalizando o nosso Cast Doctor, eu deixo nas palavras de vocês para nós fazer o encerramento. Então tá, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui, agradeço ao Douglas e a todos que vão nos ouvir, né, que estão nos ouvindo, e dizer então que é fácil encontrar o livro, editora Manoli, né, no site, revisando com as melhores questões de provas de residência médica, ginecologia geral e endócrina, autor então Felipe Costa. E já eu quero dizer que eu tô assim, muito ansioso por receber agora na metade de setembro o livro de obstetrícia da editora, né? Que eu vou receber. Claro que eu já vi o livro no digital, né? Mas esperando ele impresso, chegando aqui para Santa Maria. E esse livro de obstetrícia, como ele vai ser lançado agora em setembro, quem for aqui de Santa Maria ou região, também pode conseguir direto comigo, só fazer contato. E posso passar meu Instagram? Mas claro, tem Instagram. Então, o meu Instagram, né, que podem falar comigo, quem tiver interesse pelo livro também, que é DRF Costa. DRF Costa. Muito obrigado. Merece.
Bom, Douglas, primeiro eu quero te agradecer quem é fã do podcast do Fala Doctor. É muito legal. Para mim é uma honra assim, ter como colega uma pessoa que nem o Felipe. Esse livro mostra uma forma pedagógica nova, arrojada, leve, né, e bonita de ensinar. Mostra o comprometimento de um profissional que eu tenho maior honra de ser amiga, né, que compila o que eu acho que tem de melhor, que é esse ser humano ético, humano e tecnicamente extremamente bem preparado, estudioso, comprometido com a formação de novos colegas, que isso é uma coisa que não é comum no nosso dia a dia, esse olhar apaixonado pelo que faz e pelas pessoas, né? Principalmente quando a gente fala dos alunos da medicina. Então, eu quero te agradecer essa oportunidade, em nome de todos os docentes também da UFN, né, por trazer, e para nós é uma honra a gente ter um colega. Para as pessoas, muitas das pessoas não sabem, mas para participar de um editorial da Manoli, são extremamente rigorosos. Eles têm um corpo editorial de altíssima qualidade, formado por doutores, com muitas formações fora do Brasil. Então, para chegar nesse nível de editorial, não é brincadeira. Então, com certeza. Eu fico muito feliz de estar aqui. Sou super fã do Felipe e acho que ele tem uma contribuição para o mundo acadêmico, em especial, e indiretamente para todas as pessoas que vão receber assistência e cuidado, seja da área médica ou das áreas afins da medicina, áreas da saúde, que tem essa possibilidade e que os profissionais foram alunos do Felipe ou tiveram acesso a este material maravilhoso. Maravilha. Te agradeço, Douglas, é um momento muito legal para a gente, enquanto instituição, e para mim, de forma especial, de ter esse colega tão maravilhoso. Sabe, Lili, que o Fala Doctor e o Cast Doctor, eles vieram com um propósito que é de ajudar, trazendo a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. E eu fico mais feliz ainda quando por detrás tem um outro legado, que é um livro. Eu tenho o livro lançado em 2015, ele é vendido para todo mundo. Então fico muito feliz quando um trabalho, um artigo, uma monografia, uma dissertação ou até mesmo uma tese tem a citação dele. É a minha contribuição na minha área. E por isso que eu te fiz aquela pergunta, né, o que tu sente de quando tu escreveu esse livro e depois tu me trouxe a tua história pregressa que tu já estava aguardando. Então quer dizer que tu já tinha tu já tinha o que tu ia fazer no futuro, porque a gente muitas vezes não guarda coisas por acaso. É algo que a gente tem um apreço, e um apreço que aquilo fez muito bem para a gente. Então, nesse sentido, eu fico, e juntamente com a TV Santa Maria, ficamos muito felizes por trazer vocês, por trazer todos que participam, né, tanto do Fala Doctor como do Cast Doctor, e trazem isso, trazem conteúdo, conhecimento para a área médica, para o público, né, para as áreas, que vêm outras áreas também, do UFN já veio a Físio aqui, falaram muito bem, né? Os dois, tanto o Fala Doctor como o Cast Doctor, têm portas abertas, né, para todas as instituições de ensino, para todos os profissionais da saúde, né, para todos os autores de livros que venham aqui. Já é o 3º ou 4º livro que passa por aqui, e com maior prazer e honra de ser ser um autor daqui de Santa Maria. E que a gente tem uma riqueza incrível em Santa Maria, de profissionais, de pessoas. Então, gratidão por você estar aqui. Parabéns. Obrigado. Parabéns. E daqui uns dias, nós vamos... Aí o spoiler vai virar realidade. Aí vem o outro, que é de obstetrícia. Muito obrigado. Obrigada. E a você que está nos assistindo, médicos, os que estão ainda na faculdade, vocês têm que saber que tem um livro aqui, que
além de estudarem para as provas, pode ser até 3 provas, vocês também têm um estímulo de estudar mais, de se atualizar e ver se vocês estão bem no consultório, estão bem também perante a turma de vocês. E olha, é um legado. Então, muito obrigado pela audiência. Olha, vamos lá no Fala Doctor, vai lá e segue. Segue também esses profissionais que estão aqui. Com certeza vocês só vão ganhar. Aquele abraço e até a próxima.